E vem conferir a crítica do filme Beetlejuice, Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem. E chegou nos cinemas o filme Beetlejuice, Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem. Filme esse que é uma continuação do filme Beetlejuice, os fantasmas se divertem, lançado em 1988. Um filme que muitos consideram um clássico do cinema, até porque ele passava muito aqui no Brasil em vários horários, pegou gerações diferentes e desde os anos 80, final dos anos 80 até hoje, se espera muito uma continuação. E bom, finalmente ela saiu, com pontos muito positivos, mas alguns pontos muito negativos que fazem com que seja um filme acima da média, um filme divertido, que dá para gerar um entretenimento, mas nada mais do que isso, sendo bem inferior ao seu primeiro filme. E quando você pensa, eles conseguiram trazer alguns pontos positivos, começando com o Tim Burton. O Tim Burton tinha que voltar para essa continuação, e ele estar de volta faz com que o filme tenha a alma que ele precisa no lugar certo. O filme tem coração, e é porque o Tim Burton conhece esse universo, ele criou esse universo, ele criou esses personagens. E a partir daí, você vê como ele está se divertindo e brincando com o universo como um todo. E você vê como dos anos 90 até hoje, ele pensou muito naquele filme, porque você vê o quanto de ideia ele consegue colocar em tela. E isso é muito interessante, como por exemplo, ele consegue nesse filme explorar muito mais o mundo dos mortos, algo que é muito interessante no primeiro filme, mas fica muito no superficial. Aqui ele consegue trazer mais elementos e explorar mais aqueles elementos. E isso eu gosto bastante, porque o mundo gótico, o mundo de terror e sombrio que tem dentro do mundo de Beetlejuice, o Tim Burton consegue usar perfeitamente bem, brincando com humor meio sádico, que aqui também funciona bem, e trazendo um entretenimento para o filme. Então, em questão de expansão de mundo, eu acho que o Tim Burton consegue trazer elementos muito interessantes aqui, em relação a novos personagens, novas ideias, que até podem virar novos produtos futuros. Óbvio, para ter continuação de Beetlejuice, precisa do Michael Keaton. Mas eu vejo que esse filme, ele abre, por exemplo, brechas para você conseguir brincar com esse universo para outro lado, com séries spin-offs e também com outros personagens, que pode deixar muito interessante. E isso me agrada bastante, como ele expande o mundo. Você vê como durante todas quase 2 horas de duração de filme, o Tim Burton pega esse universo e tenta tirar o máximo dele. Tanto que a parte de você ir conhecendo novos cenários, novos personagens, vendo como os personagens são trabalhados, são mais interessantes do que a história em si, que é o calcanhar de Aquiles desse filme, e eu vou falar mais pra frente. Então pra mim, o visual que o Tim Burton coloca no filme faz com que funcione muito bem. Outra coisa que o Tim Burton resolve usar aqui, algo que ele até esqueceu na sua filmografia nos últimos filmes, e aqui você vê como ele usa bem, seria os efeitos práticos. Porque o primeiro filme do Beetlejuice, ele tem CGI que já envelheceu mal, mas um ponto muito importante do filme, que faz com que ele continue funcionando bem, seria os efeitos práticos. Os efeitos práticos utilizados lá faz com que o filme funcione até hoje e tem uma cara, e tem uma linguagem própria que faça com que ele tenha uma estética que funcione. Aqui eles continuam usando os efeitos práticos. Óbvio, tem muito mais CGI, e o CGI aqui não está só para realmente compensar ou complementar algumas cenas. Não, o CGI está presente e ele é forte em alguns momentos, e isso não é tão legal. Mas quando você pensa como eles criam cenários, como eles criam aquele escritório, isso também me agrada muito. Então, em relação à direção, à criação e expansão de mundo, o Tim Burton manda muito bem. Outra coisa que eu gosto bastante do filme é a volta de alguns personagens do elenco clássico. Eles conseguem voltar com 3 atores. A Catherine O'Hara, você também consegue voltar com a Winona Ryder e principalmente com o Michael Keaton. O Michael Keaton está muito bem no filme e ele mais uma vez é a alma do filme. Eu fiquei com medo de ver o Michael Keaton voltando como Beetlejuice, e agora ele está mais velho, e a partir daí eu fiquei com medo do ator, mesmo que ele entregasse através da sua atuação, ele não entregasse através das suas movimentações. E o Beetlejuice é um personagem que ele é muito físico, a fisicalidade dele para a atuação é muito importante. Eu achei que isso poderia ser um problema, mas o Tim Burton, através da sua direção, consegue entregar um bom Beetlejuice diferente do que a gente conhece. E o Michael Keaton tá excelente. Você vê como ele se diverte fazendo o personagem. O problema é que o Beetlejuice demora muito para entrar no filme e a história não é focada totalmente nele. Então a partir daí, você vê que ele vira meio que um coadjuvante de luxo dentro do filme e ele deveria ser o protagonista. Então isso também perde muito ponto. Outra coisa
que eu gosto do filme seria a introdução dos novos atores. Afinal, tem 3 grandes atores aqui. Você tem a Monica Bellucci, você também tem o William Dafoe e a Jenna Ortega. O grande destaque desses 3 é a Jenna Ortega. O William Dafoe, ele é um bom alívio cômico que poderia ser melhor utilizado em alguns pontos, e a Monica Bellucci é um grande desperdício. A personagem é interessantíssima visualmente, mas a forma como entregam ela não me agrada. E aí a gente entra no grande problema do filme, que seria essa história. Muito legal que o visual do filme volta, o filme gera um entretenimento, ele consegue te prender até o final, mas infelizmente o grande problema do filme é essa história. E se o filme não tem história, ele infelizmente não vai ter nada, porque os personagens podem ser interessantes, eles acabam fazendo com que o filme funcione e te deixa preso. Eu gosto que a Jenna Ortega, ela é uma atriz muito boa, e ela cada vez cresce mais em Hollywood. Eu acho que ela pode seguir a franquia a partir daqui, se quiserem com ela. Mas quando você pensa no filme, ele precisa que uma história seja boa. E a história do filme não é boa, não é bem trabalhada, não é bem desenvolvida e acaba sendo uma grande decepção. A história não é ruim, mas ela é só funcional. O Tim Burton, ele consegue apresentar muito bem vários elementos e vários núcleos, mas na forma de desenvolver é um problema. Por exemplo, a parte realmente que envolve a Lydia, vivida pela Winona Ryder, eu gosto bastante da parte do núcleo dela ao longo da história do filme. Mas, por exemplo, a história secundária da Jenna Ortega, conhecendo um novo personagem, não funciona de maneira nenhuma. Não gosto do desenvolvimento, não gosto do ator que faz o meio que namorado dela, que tem a grande revelação, e eu não gosto muito de como a história anda a partir daí. Então, pra mim, o final dele não é tão impactante. A personagem da Monica Bellucci, que é interessantíssima e poderia ser muito bem desenvolvida por Beetlejuice, ela é bem apresentada, quase não tem fala, é esquecida e volta pro terceiro ato. Então, pra mim, o problema da história é que parece que é um filme que ele não sabia pra onde ir. Parece que eles inventaram os plots, inventaram a história, mas como eles vão desenvolver essa história, aí é que virou um problema. Porque parece que alguém criou uma história sem saber pra onde ela ia. Então ele criou uma base, criou uma ideia pro filme, mas não sabia como ela ia terminar. Então ele vai enrolando a história, ela vai andando, parece que ela vai andando tentando achar o seu ponto da história. E isso vira um problema, porque a história não é ruim, ela até é funcional, ela faz com que o filme funcione, mas o personagem, o universo é mais rico do que a história, porque enquanto ela anda, enquanto ela desenvolve, ela não vai saber pra onde ir. E você vê isso através dos núcleos, porque, de novo, o núcleo da Winona Ryder, ela vai andando e se perde no caminho. O Beetlejuice é largado no meio do caminho. A parte que envolve o núcleo da Jenna Ortega, também, que é a Astrid, também não é tão bem desenvolvido e não é tão interessante. O mesmo vale pro núcleo da Monica Bellucci, que meio que é esquecido e volta. Então, no fim das contas, você tem uns personagens interessantes, atores bons, um universo muito rico, mas uma história que acaba estragando tudo isso, fazendo com que, se fosse uma boa história, um filme fosse muito marcante e até superasse o seu antecessor. Mas como foi feito, vira um filme que só vira um bom entretenimento por 1h40, que poderia ser muito melhor e que ao longo do tempo eu acho que até não vai ser tão marcante porque a história não consegue te marcar. Concluindo, Beetlejuice e Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem, mostra o quanto o universo de Beetlejuice é muito rico. Com um elenco bom, eles conseguem carregar um filme com uma história que não funciona bem. É uma história que não é ruim, ela é funcional, mas ela poderia ser muito melhor do que ela foi, fazendo talvez com que a história sendo melhor, o filme se tornasse muito marcante. Com a história como foi feita, vira só um bom entretenimento. E por isso que eu fecho o filme Beetlejuice e Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem, com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Beetlejuice e Beetlejuice, os fantasmas ainda se divertem? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.